um aspecto muito importante para a gente entender a violência nos relacionamentos é compreender a questão da estereotipia de gênero. Essa estereotipia ela tende a ser mais acentuada entre os adolescentes do que entre os adultos. Causa estranhamento pensar isso, né? Porque a adolescência é esse momento de questionamento, né, da sociedade, de questionamento por mudanças. E quando a gente pensa e afirma, né, que isso que a adolescente que há mais estereotipia na adolescência, isso gera um estranhamento. Mas quando a gente vai olhar de perto, nesse ponto específico, né, que diz respeito aos estereótipos de gênero, a gente observa que os adolescentes, uma parcela muito grande dos adolescentes ainda pensa, ou pelo menos ainda age, embora às vezes o pensamento que eles verbalizam não seja esse, mas as ações são muito semelhantes àquelas que diziam respeito à geração dos avós, até dos bisavós. Nosso objetivo aqui não é discutir, aprofundar questões conceituais, né? Mas sim a gente conseguir se familiarizar com e se transportar um pouco para esse universo dos adolescentes, para isso que eles estão vivenciando, né? Mas pensando em linhas gerais, falar em gênero significa tratar daquelas questões sobre a maneira como uma sociedade entende as construções do que é ser homem e o que é ser mulher. Isso envolve as possibilidades que estão postas para cada um, assim como as limitações também. Além das expectativas também, de como cada um tem que agir, o que cada um tem que performar dentro dessas expectativas sociais. Essas construções, elas não são só padrões a serem seguidos, elas implicam também desigualdades, né? Hierarquias entre os gêneros. Nessas hierarquias, historicamente, os homens estão em posição superior à das mulheres, dentro dessas construções. O que isso tem de implicação, aqui para o nosso tema, que é muito importante, é que dentro dessas relações de gênero, as mulheres ficam muito mais vulneráveis à violência. Seja por conta digamos, as normas sociais que claramente muitas vezes autorizam a violência contra a mulher, legitimam, consideram que ela é normal. A gente observa isso, vamos debater um pouco aqui no curso, por exemplo, na própria cultura do estupro, mas também questões mais cotidianas sobre, por exemplo, como a gente vai tratar também disso, né? Como uma menina que trai o namorado é tratada e como um menino que trai a namorada é tratado. Vamos ter aí algumas... refletir um pouquinho sobre isso, né? Isso também tem impacto, né? Esses estereótipos, essas construções sobre o gênero também tem impacto não só naquilo que diz respeito diretamente à violência, como aquelas coisas que indiretamente dizem respeito à violência, ou seja, aquilo que tem a ver com as possibilidades de superação da violência e que as mulheres vão ter menos acesso que os homens por conta dessas construções sociais, que são construções históricas também. Por exemplo, acesso à renda, acesso a alternativas de futuro, né, que estão postas aí, especialmente quando a gente fala de populações mais vulneráveis, os estigmas mesmo, né, que uma mulher que está sofrendo violência enfrenta, da mesma maneira a maneira de reagir das pessoas ao redor, né? Então certos padrões culturais, por exemplo, de culpabilização, uma mulher vai se deparar com isso muito mais, e isso complica muito as possibilidades de superação que ela possa ter daquela violência. Então, para a gente entender, esses estereótipos, e mais que estereótipos, essas construções sociais sobre o gênero, elas vão impactar de maneira direta na vulnerabilidade das mulheres à violência e também de maneira indireta. Ou seja, aquilo que não tem uma relação de linha reta com a violência, mas que as mulheres ficam privadas socialmente, ou, se não totalmente privadas, parcialmente privadas, né? E que isso dificulta que elas acessem alguns recursos que seriam importantes para superar a violência. Nós vamos
nosso próximo passo, refletir a partir de algumas perguntas. Como eu falei, o objetivo aqui não é a gente se aprofundar teoricamente, mas vamos apontar também algumas literaturas para quem quiser se aprofundar do ponto de vista teórico. E a ideia é refletirmos a partir de algumas perguntas, porque o objetivo principal aqui é a gente conseguir ter, de alguma maneira, uma imersão nessa realidade que os adolescentes enfrentam e conseguir pensar sobre isso, né? E aí a questão que eu queria deixar para finalizar esse vídeo, para guiar todas as outras perguntinhas reflexivas que a gente vai se deparar no próximo passo, é tentar que a gente consiga pensar que os nossos adolescentes, eles estão se deparando com tudo isso, com todas aquelas dificuldades, em um momento da vida em que eles ainda não têm experiência para enfrentar, para lidar com aquilo. Eles não têm, diferente de uma mulher adulta e também de um homem adulto, eles não passaram ainda por experiências de vida suficientes para que eles pudessem reagir a essas violências, especialmente as violências de gênero que estão em questão aqui, que eles possam vir a sofrer. E isso torna essa situação toda ainda muito mais preocupante.